Amém, aleluia. Nesta tarde, eu gostava que nós inclinássemos as nossas cabeças e nós vamos ter uma palavra de oração ao Senhor, pedindo a bênção de Deus agora que vamos meditar também na sua palavra. Amém? Manda, irmão, no teu lugar, fecha os teus olhos e ora ao Senhor nesta tarde. Deus da glória, queremos levantar as nossas vozes ao trono da tua graça, Senhor. Queremos bem dizer-te porque tu és grande para conosco. Queremos bem dizer-te, Senhor, porque tu nos tens ajudado e abençoado. Deus, te pedimos que nos venhas abençoar agora quando vamos meditar na tua palavra. Que ela possa encontrar guarida nos nossos corações. É isto que pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podeis tomar os vossos lugares nesta tarde e eu gostava de falar convosco acerca de alguns ensinos que encontramos para as famílias a partir da vida de um homem chamado Abraão. Abraão, ele é um exemplo em muita coisa na nossa vida. Ele é um exemplo em muitas áreas da nossa vida. Mas ele é também um exemplo na área da família. E a primeira coisa que nós encontramos em Abraão é que Abraão recebeu alguma coisa da parte de Deus que ele teve como muito importante para a sua vida. E eu pedia-vos que viesseis comigo ao livro de Gênesis e queria ler os primeiros 2 versículos do capítulo 17. Livro de Gênesis, capítulo 17, e nos versículos 1 e 2. Gênesis, capítulo 17, e nos versículos 1 e 2. Diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. No versículo 2, nós podemos ler: e porém o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Te multiplicarei grandissimamente. Aquilo que é dito a Abraão é muito simples. Anda em minha presença e ser perfeito. Meu amado irmão, eu quero dizer-vos que o segredo da nossa família começa em cada um de nós. O segredo do bem-estar da nossa família não começa no nosso cônjuge, nos nossos filhos, começa em nós. Eu sei que é mais fácil nós olharmos para quem está à nossa volta. É mais fácil nós até tecermos uma lista de defeitos para quem está à nossa volta. Mas a grande verdade é que tudo começa em nós. E o desafio que Deus fez a Abraão foi: anda em minha presença, ser perfeito, eu vou abençoar-te e tu vais ter uma grande família. Este conceito de perfeição, ele vem lá do hebraico, do termo taimin, e este termo significava um animal. Este termo vinha da ideia do animal que tinha crescido e que reunia condições para ser usado no sacrifício. Havia requisitos muito estreitos, requisitos muito completos para que um animal pudesse ser oferecido a Deus para sacrifício. E agora, esta ideia de perfeito significa que aquele animal teria as condições, a idade, tudo o que era necessário para que pudesse ser oferecido a Deus num sacrifício. Eu quero dizer que Deus quer que tu sejas tão perfeito, de forma que cumpras os requisitos, não os meus, não os teus, mas os de Deus. Amém. Segunda coisa, Abraão é desafiado a andar na presença de Deus. Queres ser um bom elemento na tua família? Anda na presença de Deus. Anda em minha presença e sê perfeito. Será que podemos dizer juntos isto nesta tarde? Posso ouvir-vos? Anda em minha presença e sê. Posso ouvir com mais força? Parece que estamos assim já muito distantes.
esta hora é complicada, porque já passou muito tempo do almoço e as forças do almoço já foram, ainda não chegaram as do jantar. Mas ainda assim eu acredito que nós conseguimos dizer com mais força. Anda. Mais uma vez com mais força. Anda em minha presença e ser perfeito. Deus quer que tu andes na sua presença. Aleluia. Anda em minha presença e ser perfeito. Vive de acordo com que a presença de Deus nunca se afaste da tua vida. Vive de acordo que Deus tenha sempre prazer em estar perto de ti. Anda em minha presença e ser perfeito. A segunda área que eu queria abordar nesta tarde tem a ver com a noção correta de família. Deixem-me falar agora para os mais novos. Sei que há aqui jovens e alguns de vocês já estão a fazer planos para um dia casarem. Alguns ainda não passaram pela fase de namorar, alguns já estão namorando e pensam em casar. Deixem-me dizer-vos uma coisa: vocês nunca vão encontrar a família perfeita. Nunca vão encontrar o marido ou a esposa perfeita. E se o encontrarem, a primeira coisa que vocês vão fazer é estragá-lo. Porque não são perfeitos. Como é que é isto das famílias serem imperfeitas? Olha, isto é termos que lidar com coisas que não são o nosso ideal. Isto tem a ver com lidarmos com coisas que não são as que nós queríamos que fossem. Veja comigo, Gênesis capítulo 12 e no versículo 1, Deus disse a Abraão, Gênesis capítulo 12 e no versículo 1, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Versículo 4. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Veja, Deus diz a Abraão, Abraão, é para mudares de terra. Vai haver uma mudança na tua vida. Tu vais deixar as pessoas com quem crescestes e vais conhecer novas pessoas. Tu vais ter uma grande mudança na tua vida. E agora, Abraão tinha duas coisas que podia fazer. Ele podia decidir ficar onde estava, ou ele podia decidir ouvir a voz de Deus e ir. Eu quero dizer-vos que em família, muitas vezes, existem decisões difíceis para tomar. Decisões difíceis para tomar. Deixem-me lá perguntar aqui, quem é que já alguma vez teve que tomar uma decisão difícil do âmbito familiar? Posso ver o vosso braço levantado? Tantos braços levantados. É difícil tomar decisões quando elas são difíceis. Parece uma redundância do difícil, mas é mesmo difícil. E sabem uma coisa? Abraão, ele teve que ouvir a voz de Deus e tomar uma decisão que iria afetar toda a sua família. Eu quero dizer-vos que existem pessoas, e talvez aqui neste lugar, que têm sido levados a tomar decisões difíceis, que afetam toda a sua família. E quando essas decisões são tomadas dentro da vontade de Deus, elas são benéficas para a família. Elas são proveitosas para a família. Quando elas são tomadas contra a vontade de Deus, elas trazem dificuldades e problemas para a família. Amado irmão, prezada irmã,
deixa que te diga nesta tarde, quando tiveres uma decisão para tomar, decide de acordo com a vontade de Deus. Amém. O bem-estar da família nem sempre existe. Ou porque alguém fica doente, ou porque alguém toma uma má decisão e prejudica toda a família, ou porque alguém começa a enveredar por um caminho menos correto. E isto leva muitas vezes a tomarem-se decisões muito difíceis para a família. Abraão, ele quando saiu, no texto que nós lemos no versículo 4, vimos que ele levou consigo um sobrinho chamado Ló. Certamente este sobrinho era muito querido para Abraão. Abraão tinha os seus animais, Abraão tinha os seus empregados e Ló cresceu e também tinha o seu gado e também tinha os seus empregados. E agora, quem tomava conta dos animais de Abraão e quem tomava conta dos animais de Ló, eles começaram a brigar. E isto começou a ser uma guerra feia entre eles. E de repente, Abraão, ele disse: temos que tomar uma decisão. Nós não podemos viver nesta guerra. Acreditam? Esta foi uma decisão difícil. E, meus amados irmãos, muitas vezes as decisões que nós tomamos na nossa vida, elas são muito difíceis. E deixem-me falar agora aqui para as famílias. Muitas vezes tu vais ter decisões muito complicadas para tomar na tua vida. E, por vezes, o que essas decisões parecem transparecer, na verdade não transparecem aquilo que realmente é. Parece que Abraão de repente deixou de gostar de Ló e disse: vai-te embora. Se nós formos ler o resto da história, nós vamos ver que Abraão continuou a amar Ló de uma forma muito grande. Mas eles já não conseguiam viver juntos. E agora Abraão tem uma decisão muito difícil. E no meio dessa decisão difícil, ele ainda diz a Ló: Ló, escolhe tu. Vê qual é o sítio para onde queres ir. Se tu fores para lá, eu fico aqui. Se tu fores para lá, eu fico para o outro lado. Vai lá para o teu sítio. A separação de Abraão e Ló a favor da paz foi muito difícil. Abraão abdicou do seu direito de escolha por ser o mais velho. Mas Abraão nunca deixou de se preocupar com Ló. Eu quero dizer-vos uma coisa. Muitas vezes, estou falando agora para pais, muitas vezes nós vemos os filhos fazerem aquilo que nós não gostávamos que eles fizessem. Muitas vezes até somos forçados a tomar escolhas que não queríamos tomar. Mas isso não impede que o coração chore. Não impede que o amor leve a que o coração fique sangrando. Mesmo não podendo fazer mais nada. Chega uma altura em que eu não vou poder decidir mais pelas minhas filhas. Elas decidirão por elas. Eu posso orar, eu posso chorar, mas eu não posso decidir. Abraão estava muito consciente disto. Abraão estava profundamente consciente desta realidade. E sabe o que é que Abraão faz? Abraão continua a orar por Ló. Ele não o abandonou. Ele não o deixou à sua sorte.
o seu coração continua a amá-lo. Meus amados irmãos, prezadas irmãs, da mesma forma que eu disse que não podemos decidir pelos nossos filhos quando eles chegam a uma determinada idade, da mesma forma eu te digo que tu podes continuar a orar por eles. Amém? Da mesma forma eu te digo que tu podes trazê-los para as tuas orações todos os dias e mais do que uma vez no dia. E mesmo quando sabes que eles estão a tomar más decisões. E mesmo quando sabes que aquilo que eles decidiram está errado. E mesmo quando sabes que aquilo que eles decidiram vai trazer problemas para a sua vida. Tu podes levar isso diante de Deus. Tu podes levar isso aos pés de Deus. E na hora difícil, tu ainda podes ser o socorro. É interessante que quando Sodoma e Gomorra estavam para ser destruídas, e Deus disse isso a Abraão, Abraão não descansou enquanto não garantiu que Ló poderia ser poupado. O que é que ele podia fazer? Levar a situação diante de Deus. Meu amado irmão, há muitas vitórias que os teus filhos vão ter e que não vão ser por causa deles. Não vão ser por causa das suas decisões, mas podem ser por causa da tua oração. Leva-os, carrega-os, transporta-os em oração até à presença de Deus. Abraão ele ainda foi uma pessoa capaz de fazer esforços pelo seu sobrinho. Quando veio o rei e Ló foi levado, sabe o que é que Abraão podia ter feito? Amanha-te. Até não te portastes muito bem. Como nós dizemos muitas vezes, és crescidinho. Sabe o que é que Abraão fez? Armou os seus criados. Vamos lá. Amados irmãos, prezadas irmãs, eu quero dizer que nós ainda precisamos estar disponíveis para fazer alguns sacrifícios, por aqueles que são nossos, pela nossa família. E sacrifícios é isso mesmo. Sacrifícios é isso mesmo. Envolve dor, envolve esforço, envolve trabalho, mas isso é família. Amém? Esse vosso amém foi muito pouco animador. Eu disse que envolvia sacrifícios. Amém? Aleluia. Deixem-me concluir com uma terceira área. Jovens. Eu sei que há aqui jovens que estão mortinhos por constituir família. Um dia eu vou ser grande. Vou ter a minha casa. Vai ser tudo diferente. E quando se tem 12 anos, pensa-se nisso tão cor-de-rosa. Estou a ver aí os mais velhos a rirem-se porque eles já tiveram 12 anos. Primeira coisa, quero dizer-vos que é bonito. Se eu não tivesse casado com a minha mulher, ia tentar casar com ela hoje. Como já casei, sabem porquê? Eu acho que foi uma boa decisão que eu tomei. Constituir família com ela. Estou satisfeito. Foi tudo fácil? Não. Há dificuldades pelo caminho. Mas isso não faz com que não seja bom. Agora, vejam uma coisa. Isaac, filho de Abraão, estava em idade de casar. E
que era necessário encontrar uma noiva para aquele rapaz. E havia um conjunto de coisas que Abraão não queria que ficassem de fora. Tinha que ser alguém da família, tinha que ser alguém com os determinados princípios e tinha que ser orientado por Deus. E ele confiou isto à pessoa que ele achava que era mais capaz de trazer a noiva especial para Isaac. Isaac, ele aprendeu com seu pai que quando há decisões difíceis para tomar, uma das coisas importantes chama-se oração. Eu quero dizer, rapazes, existem por aí muitas meninas bonitas. Muitas, mas só uma é indicada para ti. Meninas, existem muitos rapazes bonitos, mas só um é indicado para ti. E querem saber qual é a situação mais complicada no meio disto tudo? É que, na verdade, nós não sabemos qual é. Na verdade, nós não sabemos qual é. Mas há alguém que verdadeiramente sabe qual é. Esse chama-se Deus. E eu acredito que Deus tem um propósito para a tua vida e para a tua vida familiar também. Então, jovem, desafio-te nesta tarde que tu possas voltar-te para Deus, orar a Deus e pedir que Deus possa dirigir todas as coisas. Quando vinha Rebeca, sabe o que é que está lá no texto? Gênesis capítulo 24 e no verso 63. E Isaac saíra a orar no campo. E Isaac saíra a orar no campo. E Isaac procurou um tempo para estar com Deus e falar com Ele acerca deste assunto tão importante. E agora ele vinha e diz que ele levantou os olhos e olhou ao longe e começou a ver os camelos lá ao longe. Não me parece que ele estivesse preocupado com os camelos, mas ele preocupava-se com alguém que vinha lá nos camelos. E sabem uma coisa? Quando nós oramos a Deus e pedimos que Deus nos mostre o nosso futuro e aquilo que Ele quer de nós e para a nossa família, vai haver a altura em que nós vamos levantar os olhos para o longe e vamos ver os camelos. Vamos ver a resposta de Deus, porque os camelos eram a resposta de Deus à oração dele. E essa resposta vai ser o que nós necessitamos. É tudo fácil? Não. Foi tudo fácil com Isaac? Não. Mas é a resposta de Deus. Nesta tarde, falei-vos de decisões difíceis. Nesta tarde, falei-vos de constituir família. Temos aqui vários jovens. Nesta tarde, falei-vos acerca de quão importante somos nós no meio da família. E eu não sei qual é a tua situação, mas uma coisa eu sei. Se Deus estiver na tua vida, se Deus estiver na vida da tua família, tudo será mais fácil. Tudo será mais fácil. Porventura, qual é o papel que Deus tem para ti enquanto membro da tua família? Qual é o papel que Deus tem para ti quando pensas em família? Qual é o papel que Deus tem para ti quando pensas em constituir família? Qual é o papel que Deus tem para ti quando tens de tomar decisões difíceis dentro da família?
Nesta tarde, se tu descobrires o papel que Deus tem para ti, e se tu te chegares perto dEle, e se tu chegares até Ele em oração, eu quero dizer que Ele vai te abençoar a ti. E essa bênção não será para ti apenas, mas será para a tua família. Amém? Se tu buscares a Deus, se tu buscares a direção de Deus, se tu buscares a bênção de Deus para a tua família vai ser abençoada. Se tu buscares a bênção de Deus para os teus filhos vão ser abençoados. Se tu buscares a bênção de Deus para o teu marido vai ser abençoado. Se tu buscares a bênção de Deus para a tua esposa vai ser abençoada. Até que ponto estamos nós dispostos a buscar a Deus? Eu pedia que ficássemos de pé. E nesta tarde nós vamos orar ao Senhor. E se porventura tu tens ouvido esta meditação nesta tarde, mas na tua família tu tens vivido como que se fosse apenas tu a decidires, talvez tu e a tua esposa, talvez tu e o teu marido, eu quero te dizer que tu precisas de colocar uma terceira pessoa nessa equação. Esse chama-se Jesus Cristo. Esse chama-se Deus. Tu precisas de pedir a Deus que venha dirigir, direcionar a tua vida. Tu precisas de falar com Ele, buscar a sua vontade, buscar aquilo que Ele quer para a tua vida e para a tua família também. Então eu desafiava-te a falares com Deus nesta tarde, no lugar onde tu estás. Se estás pensando em constituir família, talvez estás a olhar à volta, a ver quem é o rapazinho ou quem é a menina mais interessante, quem é que tu afinal gostas. Eu quero te dizer, fala isso com Deus, porque Ele já sabe quem é. Ele já sabe quem é o melhor para ti. Qual é o melhor para ti? Fala com Deus nesta tarde. Fala com Deus nesta tarde. Aleluia. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Deus da glória. Nós oramos nesta tarde pelas famílias. Nós oramos, Senhor, por cada um daqueles que estão aqui. E te pedimos que tu venhas fazer parte. Te pedimos que tu venhas fazer parte de cada vida e de cada coração. Que tu possas abençoar cada jovem, possas abençoar cada pai, cada mãe, talvez aqueles que já estão passando a idade. Deus tem misericórdia e abençoa para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Podeis tomar os vossos lugares nesta tarde.